De volta com você, falando aqui das condições adversas. Eu só voltei aqui um slide, que a gente falou aqui da questão da penumbra, né? Penumbra, falta de iluminação. Nas provas do Detran, olha como é que ele é bacana, hein? Ele costuma usar termos pouco conhecidos. Você já ouviu falar sobre crepúsculo? Crepúsculo. Já, né? Naquele filme A Saga e o Crepúsculo. Esse crepúsculo é exatamente aquela condição em que o dia e a noite estão fazendo a transição ali. Tanto faz do pôr do sol quanto no nascer do sol. Também é usado muito comumente em prova o termo lusco-fusco. Lusco-fusco. Então presta atenção. Caiu lá, crepúsculo, lusco-fusco, você já sabe, é aquela transição do dia para a noite ou da noite para o dia. É a condição aqui de penumbra, onde a recomendação é você fazer a sua pausa para evitar ali de pegar justamente essa transição do dia para a noite ou noite para o dia. Guardou? Anota aí, hein? Condição tempo, clima. Aí vai entrar chuva. Chuva é uma questão de tempo. Quando fala tempo no sentido de clima, tá? Não é tempo de horas, não. Vento, está ventando demais. Professor, mas vento atrapalha? Tanto atrapalha que tem até placa para representar vento lateral. Ó. Nós falamos já, né, lá na parte de sinalização, nós falamos que quando tiver essa placa vento lateral, veículos mais altos, principalmente igual vans, combis, devem abrir os vidros para o vento passar pelo veículo e não balançar tanto ele, atrapalhando ali ou até comprometendo a segurança da dirigibilidade. Ali. Tem também a questão do calor. O calor, por exemplo, ele influencia muito caminhoneiros. O cara acabou de almoçar, aí a barriga cheia, entra no caminhão, aquele calorzinho, que vapor, o que acontece? Sono. Também a questão do frio, essa aqui mata os motociclistas. Né? Quando eu falo mata, no sentido assim, de arrebenta com os motociclistas. O motociclista que anda de moto, aí sabe, né? Tem determinado tempo que os dedos chegam a congelar. Você precisa mexer ali nos manetes de freio e embreagem, a coisa é complicada. Neblina, aqui ó, tem mais? Tem cerração, neblina e cerração. Nesses casos aqui, quais são os cuidados que o condutor deve adotar? Em chuva. Chuva, cara, começou a chover, você vê carro acidentado. Não sei o que acontece, parece que o pessoal não se toca. E o problema todo, vou falar qual é. É que, vamos lá, tem lá 10, 15, 20, 30 dias que não chove ou mais, tem um tempo que não chove. E aí começa a chover. Na hora que começa a chover, a pista, meu amigo, está cheia de resíduos. É borracha de pneu, é óleo que vai sair de escapamento de veículo, às vezes até pinga de motor, caixa de câmbio. É poeira, é folhagens, é areia. Imagina quando cai uma aguinha. Só a primeira água, só molhou, nem lavou ainda não, só molhou. Qual que é o problema? Vai deslizar. E o motorista não se toca. Ele está ali a 100 por hora com a pista seca, é uma coisa. De repente a pista fica escorregadia, que é justamente no início da chuva. E ele não baixa a velocidade bruscamente, porque o organismo da gente, ele acostuma com a velocidade. Se você está a 20 por hora, dirigindo dentro do perímetro urbano, 20, 30, 40, e de repente vai para a rodovia, quando você joga 60, você se dá por satisfeito. Pô, estou 60, estou andando bem. Agora, você já está lá na rodovia, andando a 100, você acostuma com a velocidade de 100. Para você baixar para 60, parece que você está parado. A sensação é essa. E aí o motorista não baixa a velocidade do jeito que precisava, que é de 60 para baixo. Não baixa. Ele baixa para 80, baixa para 90, fica até 70. Só que nessa velocidade, meu amigo, tu estiver acima de 60, com essa pista que acabou de molhar, cheia de sujeira, o carro desliza mesmo. E é naquele momento, no início da chuva. Depois que vai chovendo, a água vai lavando a pista molhada tem menos aderência que a pista seca, mas não chega a deslizar tanto conforme naquele primeiro momento da chuva. Então se liga nisso, tá? Outra coisa que acontece em período de chuva é a aquaplanagem, nós já vimos o espelho d'água, e também o empoçamento d'água nas laterais da pista. Quando você estiver dirigindo e começa a chover e formar aquela poça d'água que vai toda a vida ali na lateral da pista, você vai reparar, quando você estiver dirigindo, você vai perceber isso. Então, pelo banco do carona mesmo, você vê que os motoristas fazem isso. O que o pessoal faz? Ele tira o carro de dentro daquela poça d'água, óbvio, né? E no que ele tira o carro de dentro da poça d'água,
e para ele poder continuar a viagem dele, o que acontece? Ele começa a pegar ali um pouquinho da contramão, às vezes passando com a roda esquerda em cima da linha amarela, não é? Um pouquinho ali, um pouquinho de nada. E ele vai, 70, 80 por hora, de repente surge um caminhão de lá para cá. Esse caminhão vai tomar toda a faixa de lá. O que o motorista precisa fazer? Voltar para a mão direção dele. Só que ele esquece da poça d'água. Ele teria que diminuir a velocidade para ele voltar. No que ele volta, as duas rodas que passam dentro da poça d'água, e as outras duas não, né? Porque as outras duas estão lá na pista, essas duas que passam dentro da poça d'água, elas dão uma resistência, a água segura e o carro rodopia. Ele rodopia com a frente para fora da curva e a traseira debaixo do caminhão. E é justamente o lado esquerdo do carro onde está o motorista. E o acidente acontece, e na maioria das vezes, com lesões graves ou até vítima fatal ali, que no caso o condutor. Pode pegar também quem está no banco de trás, atrás do condutor, né? O carro vai aqui, ó, de lateral esquerda, debaixo do caminhão. Cuidado com chuva, hein? Não brinca com chuva, não. Eu estou aí com 30 anos de habilitação já, eu já vi acidente de trânsito acontecendo com motoristas experientes por causa disso. Ele não se atina. Começou a chover, é 60 para baixo. Não confia não, hein? Vento, não tem muito, a gente até falou aqui da questão do carro. O vento também pode influenciar na questão das motocicletas, que são veículos leves. Quem anda de moto aí sabe. Não deveria, né? Porque você ainda não é habilitado. Mas na garupa, vamos dizer assim. Você está aqui no meio da sua faixa de trânsito, numa rodovia, na hora que você passa por um veículo grande, um caminhão, um ônibus, vem um deslocamento de ar que dá uma balançada em você. Imagina você magrinho, numa moto menorzinha, ó, 125, né? Se você não tiver essa maldade, o caminhão pode até te derrubar, né? Sem encostar em você, só com um deslocamento de ar ali, ó. Então, quando você vai numa rodovia e percebe que vem um ônibus, principalmente o ônibus, tem aquela frente grandona que faz um deslocamento de ar gigantesco. Chega a moto para o canto, chega lá para o cantinho da sua mão de direção. E para passar mais longe, dá uma diminuída na sua velocidade, tá? Porque o deslocamento de ar é grande. Calor, nós demos aqui o exemplo dos caminhoneiros, né, que batem aquela macarronada, rabada, feijoada, tudo que termina com ada, depois assume a direção do carro, aquele calorão do caminhão, né? E dorme. O frio, no caso, é os motociclistas. Aqui não tem muito o que correr, né? Usar agasalho, né, gente? Aquelas luvas de lã, só elas não resolvem, não. Porque o vento entra pelos buraquinhos ali. Colocar a luva de lã debaixo da luva de couro, aí sim, aí é o sonho. Aí funciona. Só de couro costuma não esquentar muito bem. Só de lã entra vento. Então as duas juntas é o melhor cenário. Cachecol, viseira fechada, capacete, baixa velocidade, tudo isso ajuda. Neblina e cerração é por conta da baixa visibilidade. A primeira coisa que você vai fazer é acender os faróis. Tem que acender o farol baixo, tá? Tem que acender o farol baixo. Não acenda o farol alto, porque o farol alto, ele clareia a neblina. Quando você bate o farol alto, você vê aquele branco assim na sua frente. Então não funciona. O farol alto não fica bom em cerração ou neblina. O ideal é que você use o farol baixo, que aí joga no chão, clareia a pista. Você consegue ver ali a linha divisória, a linha de bordo e consegue ter uma orientação melhor. Claro que a depender da intensidade disso aqui, o melhor que você tem a fazer é procurar um posto de gasolina, um local seguro para poder aguardar que o tempo melhore. Não faça isso no acostamento. Se você ficar imobilizado no acostamento, esperando o tempo melhorar, seja por chuva, cerração, neblina, você corre um risco gigantesco de um caminhão, outro veículo vindo ali, não te ver e colidir com o seu carro. Hein? Não, jamais imobilize o veículo no acostamento em condições de baixa visibilidade ou chuva intensa. Guardou isso? Não tem como, liga o pisca-alerta ali, está muito difícil, liga o pisca-alerta, mantenha o carro em movimento, porque parado também, ainda com o pisca-alerta ligado, eles vão colidir com você. Mantenha ele ali em movimento, 20, 30 por hora, devagarinho, vai. Achou um lugar que dá para sair da pista, né? Uma estrada de roça, um posto de gasolina, uma área de escape, aí você vai e espera ali. Condição adversa relacionada à via, à pista. Aí nós temos aqui alguns exemplos. Vegetação na pista, falta de acostamento, buracos, problemas de engenharia. Quando eu falo problemas de engenharia, é erro naquela sobreelevação que eu disse, né? Lembra que na curva, ela sempre tem que ser sobrelevada do lado externo, do lado de fora.
né? Imagina você fazendo uma curva para a esquerda, o seu corpo é jogado para a direita, não é? Isso acontece também com a massa, com o peso do veículo. Então a engenharia de tráfego tem que levantar ali essa pista do lado direito, que é o contrário ao da curva. Só para ficar bem representado. Curva para a esquerda, o carro tende a ser jogado, a massa é jogada para cá. Então a pista tem que ser elevada, né? O que eu fiz aqui? Sobre elevada. Aí. Do lado oposto ao da curva. Se está curvando para a esquerda, a sobreelevação tem que ser do lado direito. Se está curvando para a direita, a sobreelevação tem que ser do lado esquerdo. E no mais, gente, está dirigindo aqui em pista que tem vegetação, buraco, a coisa não está muito favorável, muita curva, não tem acostamento. Não tem o que fazer, né? Tem que diminuir a velocidade. Diminua tanto ao ponto de você ficar seguro de que se aparecer alguma coisa na sua frente, você consegue frear sem problema. Condição adversa do trânsito. Aí o trânsito pode ser congestionado, aglomeração de pedestres, intensidade de veículos pesados. E aqui, vamos ver aqui de congestionamento. Está muito congestionado, na verdade o risco até diminui. Porque não tem como o cara fazer muita coisa, né? Com exceção daqueles doidão que entra ultrapassando em qualquer lugar, em faixa de ônibus, de qualquer jeito, né? Porque pelo acostamento, tem gente que faz isso. Está congestionado, ele joga no acostamento e sai passando todo mundo, ultrapassando. Polícia pegar é gravíssima vezes 5, tá? Cuidado com isso. E quando acontece aglomeração de pedestres, aí tem que ver, né? Qual é a condição. Se não tiver um guarda de trânsito ali para regular o trânsito, você tem que diminuir a velocidade mesmo, lembrando que os pedestres são a parte mais frágil do trânsito. Então tem que dar a vez para eles. Intensidade de veículos pesados. Está dirigindo num trânsito onde tem muita carreta, muito caminhão, o tempo todo vai acontecer aquelas filas, né? Porque o caminhão anda mais devagar e às vezes você não consegue fazer a ultrapassagem na hora, aí vai formando ali fila de carro. Tem uns mais apressados que não conseguem esperar a oportunidade e entram ultrapassando onde não pode, colocando a vida dele e a dos outros em risco. Procure manter uma distância maior desses veículos de grande porte. E o motorista do veículo de grande porte também precisa ficar atento ao seguinte: esses veículos de grande porte precisam manter distância entre eles, de maneira que quem está num veículo menor, mais rápido, possa fazer as ultrapassagens intercalando na fila. Porque pensa, se tiver lá 3 carretas, uma coladinha atrás da outra, ou você entra ultrapassando as 3 de uma vez, ou você não vai ultrapassar nunca. Então não pode. Esses veículos de grande porte têm que manter distância entre eles. Tem que manter. A polícia deve ficar sempre atenta a isso. Se porventura pegar ali comboios, aglomerações de veículos de grande porte que não estejam dando espaço entre eles, permitindo que um automóvel possa intercalar na fila, tem que multar esses veículos, tá? Tem que manter espaço. Condição adversa do veículo. O que a gente encontra com o veículo? Má conservação, falta de manutenção. Acomodação inadequada da carga, passageiros alterados ou inquietos. Má conservação e falta de manutenção. Isso aqui é uma infração grave, tá? Toda vez que o seu veículo for encontrado com qualquer item de mau estado de conservação, a infração vai ser grave. E lembrando que, a depender do caso, o veículo não vai sair do local, porque ele fica retido até a regularização do problema. Em alguns casos, se o policial, quem estiver fiscalizando, entender que dá para liberar o veículo para ir ali na oficina, ou ali próximo, que não oferece risco, né? Para fazer essa manutenção, ele recolhe o documento ou lança uma restrição no sistema, né? Dizendo que esse veículo foi liberado para fazer lá o devido reparo e então voltar. Mas a multa é aplicada, tá, gente? A multinha vai ser aplicada, não esqueça disso não. Acomodação inadequada da carga. Isso aqui vale para qualquer veículo. De vez em quando eu vejo uns vídeos na internet aí, caminhão parado, tombou. Por quê? Porque a carga ficou mal inadequada. Para começar, estava muito alta, né? E concentrada de um lado só. Caminhão baú, cara, é danado para acontecer o seguinte: eles enchem o baú. E aí, quando o baú está cheio, o peso está bem distribuído. Só que conforme ele vai parando para fazer as entregas de uma cidade em outra, ele vai esvaziando a parte de trás do baú e não distribui a carga não, deixa ela toda lá no fundo, lá na frente. Sobrecarrega a frente
e a traseira perde peso, perde aderência. Esse carro tende a desgarrar a traseira, ser jogado para dentro da curva e aí aconteceu um acidente, né? É aquilo que a gente viu aquela hora, né, da transferência de massa. Acontece também com motociclistas. Eu já vi um motociclista botar ali um saco de algum material granulado na traseira, um saco de milho, um saco de feijão, um saco de arroz, um fardo de arroz. E aquilo, por ser granulado, aquilo mexe para lá e para cá. Na hora do motociclista fazer a curva, aquilo interfere muito na condução da motocicleta. E até mesmo em relação a passageiros. Quem anda, eu já andou em garupa de moto, sabe que você tem que julgar conforme o cara que está pilotando a moto lá. Quem não está acostumado a andar de moto, ele fica com medo de deitar o corpo e ele joga o corpo no sentido contrário. Gente, a moto, ela não curva virando o guidão, não. Ela curva jogando o peso. Então, o condutor, o piloto da moto lá, ele quer curvar para a esquerda, ele joga o peso para a esquerda. Se você jogar o peso para a direita, você arrebenta ele. Se atrapalha ele fazer a curva, às vezes ele perde até o raio da curvatura ali, vai para a contramão, colide, acontece um acidente, sai da pista. Então, tudo tem que ser orientado, tá vendo? Aqui ainda fala também de passageiros inquietos. E isso é criança dentro de carro. E nossa, vira e mexe, eu brinco com os meus. Tem 3, eles vão lá no banco de trás, estão brincando, de vez em quando dá um grito, cara, nossa, quase me mata. Eu tomo aquele susto, só uma hora eu vou bater esse carro, esses meninos gritando aí atrás. De vez em quando tem que chamar atenção. Orientar. Ele tem que ficar quietinho. Não é que tem que ficar quietinho, mas evitar dar um grito ou coisa do tipo que venha assustar o motorista, porque isso é complicado, né? Lembre-se, o condutor é responsável pela segurança dos ocupantes do veículo. Portanto, mantenha a ordem. Olha isso aqui, cara. Parece uma van, né? Tem gente com as pernas para fora, tem menino com a cabeça para fora, e 2 com a cabeça para fora, um com o braço para fora. É isso aqui que não pode acontecer, tá? Tem que manter a ordem. Se for um veículo escolar, então, é o pessoal sentadinho, o monitor ali controlando o pessoal, porque senão dá BO. Condição adversa do condutor. O condutor tem problema de sono, fadiga, cansaço, preocupação, nervosismo, ansiedade, euforia, embriaguez, drogas, dívidas, chifre. Chifre não, eu estou brincando. Dívidas acontece, né? É a preocupação, entra na preocupação aqui. Chifre, esquece o negócio de chifre. Brincadeira. Então, bora aqui. Sono, cara. Qualquer uma dessas condições, não vou nem falar de uma especificamente, mas qualquer uma delas, você não vai assumir a direção do veículo, né? Aqui eu ainda coloquei embriaguez, drogas, você já viu lá na parte de infrações e penalidades que as punições para o condutor nessas condições aqui são pesadíssimas, então não vai não. Tá ali com preocupação, tá cansado, tá nervoso, tá ansioso. Às vezes acontece, eu já vi isso, cara, acontece um acidente. Aí alguém liga pro pai, fala assim, o seu filho aqui acidentou de moto. O que esse pai faz? Ele pega o carro na garagem e já sai louco, o coração na boca. Ali ele perde todos os sentidos. Ele naquela situação que ele está, naquela condição que ele está, ele não tem a menor condição de dirigir. Ele tem que chamar, presta atenção nisso, ele tem que chamar alguém, professor, aconteceu um acidente, por favor, me leva lá agora, eu preciso de você com urgência. Essa pessoa ir dirigindo. Se ele for dirigindo, eu já vi acontecer isso mais de uma vez. Dele também se envolver no acidente. Então, cuidado com isso, tá? Tipos de colisões. Agora, já que nós falamos de todas as adversidades, essa aqui foi a última, né? Condutor. Lembra como é que é o macete para saber todas as condições adversas? O condutor, em seu veículo, lotado de carga e passageiros, disse: faz tempo que eu não via uma luz no fim do trânsito. Guardou? Você guardou, você anotou. Então, nós falamos, a última é o condutor. É a última condição adversa que a gente analisa aqui. E, ao mesmo tempo, no entanto, é a mais importante. É o condutor que é o ponto central de tudo isso. Se o tempo não estiver bom, está chovendo, mas se o condutor tiver consciência disso e souber se portar diante dessa situação, ele vai bem. Entendeu? Então, é o ponto principal, o ponto-chave, a coluna mestra de toda essa análise que a gente fez é o condutor, não tenha dúvida disso. E agora vamos falar de tipos de colisões. O pessoal chama isso aqui de batida. Batida. Bateu? É batida de quê? De morango, de abacate? O que é? Gente, é claro que o batida é um termo popular. A prova não vai falar batida, a prova vai falar colisão. A prova vai falar sinistro. Sinistro.
Em algumas regiões do país que eles usam esse termo sinistro para falar assim, sinistro, hein? Sinistro. Mas esse sinistro aqui é sinistro de acidente de trânsito, tá bom? Então tá, vamos ver tipos de colisões. Colisão com o veículo da frente. Poxa, bati na traseira do carro que está na minha frente. O que eu posso fazer para evitar isso aí? Manter distância de segmento. Essa é a principal regra. E essa distância ela tem que ser maior que 2 segundos. Esse sinal aqui é de maior, tá, gente? Eu sei que lá na escola você deve lembrar que estudou isso, ó. Maior, menor. É o sinalzinho de maior e menor, não é? Ok. Então, maior que 2 segundos. Professor, o senhor prometeu de explicar esse negócio de 2 segundos. Lembra, lá na parte norma de circulação, está falando lá de 2 segundos, você falou que ia explicar agora. Vou explicar agora, então bora lá. Tá vendo essa árvore aqui? Ó? Essa árvore aqui é um ponto de referência para a gente fazer esse cálculo de 2 segundos. A professora, se não tiver árvore, pode ser uma placa, pode ser um quebra-mola, pode ser um buraco, pode ser qualquer coisa que sirva de referência para você contar. O veículo que está na frente, quando ele passar por essa referência, ele passou. Você vai contar 2 segundos. Mas se você contar 1, 2, não dá 2 segundos, você conta muito rápido. Para começar, você não contou o segundo 0, né? Tem que ser 0, 1, 2. Você não conta o 0, né? Então, para não ter erro, recomenda-se que você conta 51, 52. Assim, você dá o tempo certinho de 2 segundos. Por isso que aqui está escrito 51, 52. Tá? Se cair lá na prova, conta 1001, 1002. Às vezes o aluno não entende, mas por que 1001, 1002? Por quê? É só porque se ele falar 1, 2, ele conta muito rápido. Então, quando ele aumenta esse número, 1001, 1002, 51, 52, 151, 152. Tá vendo? Ele acaba dando o tempo certinho do 1 segundo. Você não pode passar por essa referência antes de contar os 2 segundos. Se você contou ali 1001, aí no 1000 você já passou pela árvore também, não deu os 2 segundos. Tem que contar 1001, 1002 para depois passar pela árvore. Se passou antes, dá uma freadinha, aumenta a distância e tal. Professor, mas quando eu quiser ultrapassar, eu posso aproximar da traseira dele? Acho que menos que 2 segundos não precisa. Você pode esperar a oportunidade, na hora que surgir a reta lá, você dá a seta, vai para a esquerda e aí você vai fazer a aproximação pela faixa da esquerda. Não aproxima aqui da traseira, não, porque se ele der uma freadinha, qualquer coisa lá, você colide na traseira dele, tá? Detalhe, esses 2 segundos em tempo bom, condições favoráveis. Lembra essas adversidades que a gente falou agora há pouco? Luz, tempo, estrada, trânsito, veículo, motorista? Se tiver qualquer uma dessa adversidade prejudicando a dirigibilidade, dobre esse tempo, tá? Dobre. Por exemplo, está dirigindo uma carreta com uma carga muito pesada. É 2 segundos você vai manter? Não, é 4. Tá? Está sob chuva, cerração, neblina? 4 segundos. Dobre essa distância. Entendeu como é que funciona o lance dos segundos aqui? É como numa corrida de Fórmula 1. O veículo da frente passou, o segundo passou tantos segundos depois do primeiro. Você já viu corrida de Fórmula 1? Não fala tantos metros. Passou o Schumacher, tantos metros depois passou o Rubinho Barrichello. Não. É tantos segundos. Porque ele tem uma linha de referência, que é a linha de chegada. Então, aquela linha, passou o primeiro, abre a contagem. Aí vê quanto tempo que o outro demora para passar também. Então, a distância de segmento ela é calculada em tempo e não em metros. Observar o trânsito à frente do veículo que o precede. Precede, nós já vimos essa palavra anteriormente, hein? É o contrário de quê? De segue. Se eu falo que alguém te segue, você sabe que alguém está vindo atrás de você. Se eu falo que alguém te precede, é alguém que está indo na sua frente. Então, o que você vai fazer? Como é que você vai observar o trânsito lá na frente do veículo que te precede? Olhando pelos vidros dele. Por isso que o carro não pode ter um insufilme muito escuro. O dono do carro que quer colocar um insufilme, ele pensa assim, mas eu estou aqui dentro, eu estou enxergando perfeitamente lá fora. Mas e os outros? Como é que os outros vão ver através do vidro do seu carro? Sacou? Por isso que não pode. Professor, mas quando for um caminhão, uma carreta, aí você posiciona-se lateralmente, de modo que você consiga ver de lado ali, e não através desse veículo. O importante é que você esteja atento ao que acontece lá na frente, para você antecipar que ele vai dar uma freada, que ele vai mudar a direção, coisa do tipo.
Ficar atento aos sinais emitidos pelo veículo da frente. Olha, esse motorista aqui está vendo o carro da frente dando seta. Não sei se na imagem vocês conseguem ver, mas o carro da frente aqui está dando seta. Ó. Se ele está dando seta, o motorista de trás já dá uma segurada, porque ele quer fazer alguma manobra lá. Deixa eu ir mais longe, né? Ok. Colisão com o veículo de trás. Agora é alguém batendo na traseira do seu carro. O que você pode fazer para evitar que os outros colidam na traseira do seu carro? Primeira coisa, não parar bruscamente. Cara, eu já fiz isso. Eu já errei. Todo mundo erra. Eu estava com uma pessoa do meu lado aqui, isso há muito tempo, uns 20 e tantos anos atrás, mas nunca mais eu esqueci. Eu estava passando por um determinado local, a pessoa, para. Eu pisei no freio, não olhei retrovisor, não olhei nada, pisei no freio, veio um motociclista atrás, cara, ele chegou a encostar na traseira do carro, só encostou, que conseguiu frear e parar. Mas ele me chamou de todos os nomes mais lindos do mundo, você sabe disso, né? E com razão, eu só pude falar para ele assim, cara, desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa, fiz besteira. Então não pare bruscamente, independente do que for, a não ser, obviamente, numa situação de risco iminente. Uma criança entrou atravessando na frente. Você vai atropelar a criança ou os outros vão bater na sua traseira? Aí o dano menor é o do carro, né? Deixa bater na traseira. Felizmente, você não parou bruscamente porque você quis, é porque foi forçado a fazer isso. Facilitar a ultrapassagem. Gente, para os outros não bater na traseira do seu carro, é só não ter carro atrás de você. Como é que você tira os carros de trás de você? Incentivando eles a te ultrapassar. Isso é a coisa mais lógica do mundo, mas parece que os motoristas não se atentam a isso. Ou então estão ali pensando que estão brincando de joguinho, que não quer ser ultrapassado. Gente, eu tenho pânico de gente andando colada atrás de mim. Tanto ao ponto de eu dirigir o tempo todo olhando o retrovisor interno. Quando eu percebo que alguém está vindo aproximando, meu amigo, se eu tenho oportunidade, eu encosto e deixo ele passar. Diminuo a velocidade, dou seta para a direita, indicando que eu vou encostar, né? E deixa ele passar. Vai embora, some, não quero. Tem gente que arruma treta até com um motociclista no trânsito. O motociclista, deixa o motociclista embora, gente. Quanto menos moto estiver perto de mim, melhor. Deixa ele embora. Eu quero pista livre para mim. Ninguém atrás de mim, ninguém dos meus lados, sacou? Então facilite a ultrapassagem. Deixe de ser esses motoristas bobos que não gostam de dar. Tem gente que não gosta, não. É tipo assim, está disputando comigo. Está disputando. Isso eu estou disputando. Eu quero que o cara passe e suma de pé de mim. Tá? Então facilite a ultrapassagem. Tire esses veículos de trás de você. Sendo assim, não vai ter ninguém para bater na traseira do seu carro. Definir o trajeto e sinalizar com antecedência. Não deixa para decidir em cima da hora, não. Você já tem que ter em mente para onde você vai. Para quê? Para você sinalizar com antecedência. Quando você sinaliza com antecedência as suas intenções, obviamente quem está lá atrás já está sabendo o que você vai fazer e aí ele vai ter menor chance de colidir na traseira do seu carro. Uma coisa, esse lance de quem bate atrás está sempre errado, isso é fake, tá? Isso é mito. Não é assim que funciona, não. Cada caso vai ser analisado isoladamente e se for comprovado ali que o cara bateu na sua traseira porque você deixou de dar uma seta, porque você fez uma manobra inesperada, freou bruscamente sem ser situação de emergência, fez alguma besteira, é você que vai ser responsabilizado pelo dano do carro dele, tá? Esse lance aí que os motoristas carregam há muitos anos e de que embaixo na traseira está sempre errado, isso é mito, não caia nessa. Colisão frente com frente. Essa é a mais braba que tem, né? Aqui, ó. Puf, bateu frente com frente. Isso aqui acontece muito nas ultrapassagens, cara. Muito. Nesse caso aqui, a ultrapassagem foi feita em local proibido. Vocês devem perceber que a linha, ou as linhas, né? Porque aqui nós temos duas, que dividem o fluxo, tanto de um lado quanto de outro, ela é contínua. Se ela é contínua, ninguém podia ultrapassar aqui. Alguém fez besteira e aconteceu a colisão. O problema desse tipo de colisão é que a velocidade é somada. Vamos supor que estavam lá 80, 90 por hora, mas na hora que eles perceberam que ia bater, eles frearam. E no que frearam, a velocidade começa a diminuir. Quando chegou a colidir, cada um estava a mais ou menos 50 km por hora. Se for pensar, 50 km por hora não é tanta velocidade. Só que cada um a 50 por hora, isso aqui é vezes 2. Então vai dar um impacto de 100 km por hora. Aí, meu amigo,
O impacto de 100 km por hora equivale a uma queda de acho que 11º andar de um edifício. Qual a chance de você sobreviver? Pequena, não é? Mínima. Então, cuidado com isso, tá? Entrar nas curvas em velocidade moderada. Acontece muita colisão frontal nas curvas também. O cara entra correndo, aí ou ele pisa no freio, né, e corre o risco de perder o controle da direção e vai para a contramão e colide. Ou então ele precisa entrar cortando um pouco ali da contramão, comendo faixa, né, para poder conseguir curvar e colide também. O excesso de velocidade em curva é problema. Não freie dentro da curva, freie antes. Se de tudo não tiver jeito, precisou de frear dentro da curva, faça isso freando devagar. Não pisa no freio com força não, porque acontece aquela transferência de massa que a gente estudou agora há pouco. Sobrecarrega o eixo dianteiro, o traseiro fica leve, esse carro desgarra a traseira, você perde o controle e colide. Respeitar os limites de velocidade da via e das condições. Se está chovendo, se tem muita gente, se tem veículo pesado, se tem aglomeração de pessoas, tudo isso tem que ser observado. É um dos acidentes mais violentos, pois a força do impacto corresponde à soma da velocidade dos dois veículos, que é o que aconteceu aqui, né? Um estava 50, o outro também estava 50, virou 100 km por hora e o impacto é violento. Colisão nos cruzamentos. Reduzir a velocidade antes de transpor o cruzamento. Eu falei isso anteriormente, lá na parte de normas de circulação, eu falei isso com você. Até quando o sinal está verde para você, você tem que dar uma diminuída na velocidade. Se você estiver vindo na velocidade um pouco mais alta, né, gente? Se você já está devagar, você vai diminuir mais, você vai parar o trânsito, né? Não precisa. Mas não chega naquela confiança, tipo assim, eu estou a 50, 40, 50 por hora, o sinal está verde, eu entro passando. Não. Porque os acidentes nos cruzamentos semaforizados acontecem porque alguém avançou o sinal vermelho. Uma hora alguém vai avançar e se você não tiver em velocidade moderada, reduzida, de maneira que você consiga parar o seu carro, a colisão vai acontecer. Ah, mas ele estava errado, professor. Vai morrer errado, né? Você vai morrer errado. Seu carro vai ficar todo destroçado. Olha, você vai morrer certo, né? Falei, você vai morrer certo. Seu carro vai ficar todo destroçado, você certo. É melhor ser feliz do que ter razão, né, gente? Pensa aí comigo. Olhar para os dois lados, claro, porém, você vai olhar primeiro para a esquerda. Aproximar-se com o pé no pedal do freio. Por que eu tenho que aproximar do cruzamento com o pé no pedal de freio? Porque quando você vê o perigo, até você tirar o pé do acelerador e levar no freio, demora quase 1 segundo. E esse quase 1 segundo, o carro percorre alguns metros. Se você já está com o pé no freio, você simplesmente aperta. Então você já tira esse tempo perdido, o carro não percorre nada. Aliás, percorre só o suficiente para ele parar, né? Então é isso. Já aproxima com o pezinho. Precisa apertar o freio? Não. Só vai com o pé no freio. Fica com ele posicionado ali. Qualquer coisa que acontecer, já aperta. Sacou? 1/3, guarde isso, hein? 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. 1/3 é o mesmo que aproximadamente 33%. É 33,33363. É aproximadamente 33% dos acidentes. De cada 3 acidentes, 1 acontece nos cruzamentos. Aí você pensa assim, então acontece até pouco acidente. Porque 2 não acontecem no cruzamento, mas só que você tem que N outras situações. Todas as outras situações acontecem 2 acidentes. E só nos cruzamentos acontece 1. Não é? Ou seja, 1/3 é muito. 33% acontece só na situação de cruzamento é muito. Isso acontece porque o cara não tomou esses cuidados aqui, ó. Não chegou com o pé no freio, não diminuiu a velocidade, não olhou primeiro para a esquerda. Daqui a pouco vocês vão entender por que tem que olhar primeiro para a esquerda. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Aguenta aí. Ele foi fazer a conversão, fez a conversão pegando contramão, colidiu. É sempre nos cruzamentos. Sempre não, né? 1/3 das vezes acontece nos cruzamentos aí. Colisão nas ultrapassagens. Observar as condições de segurança aí envolve espaço e visibilidade. Só ultrapassar em locais permitidos, esse aqui não é um bom exemplo não, né? Dá uma olhada nas linhas divisórias aqui, ó. Ele está ultrapassando em local proibido. Qual a infração que ele está cometendo aqui? É uma gravíssima. A multa vai ser de quase R$ 1.500, porque eles pegam aquela multa de R$ 293 e multiplicam por 5. Fica uma multa de quase R$ 1.500.
Manter distância lateral, quer dizer, na hora que ele estiver fazendo ultrapassagem, ele tem que dar uma distância, não pode passar coladinho quem está aqui não. Principalmente quando quem estiver aqui for um motociclista, tá? Os motoristas normalmente não respeitam muito motociclistas não. Eles jogam para ultrapassar e passam pertinho do motociclista, o motociclista que tem que se virar e vir para o canto aqui. Faz isso não, tá? Mantenha a distância lateral de segurança. Deixar de manter a distância lateral aqui, na hora da ultrapassagem, é uma infração grave. 5 pontos, nós já aprendemos isso. E aproveitar aqui para explicar aquele forçar passagem. Né? Forçar passagem. O forçar passagem é outra infração. Essa gravíssima aqui, vezes 10. Por que ela é vezes 10? Vou explicar como é que funciona. O forçar passagem é quando vem alguém de lá para cá. Perceba que aqui o camarada está fazendo a ultrapassagem no local proibido, mas não vem ninguém de lá para cá. Então é gravíssima vezes 5. Se vier alguém de lá para cá, e esse alguém precisar de chegar para o acostamento aqui para não colidir, e certamente vai ter que chegar para o acostamento, né? Aí é forçar passagem. É gravíssima vezes 10, cuidado com isso. E o forçar passagem, cara, o curioso é que ele acontece até quando a linha é contínua. Às vezes a linha aqui é pontilhada. Quando a linha é contínua, não, né? Quando a linha é pontilhada. Às vezes a linha aqui é pontilhada, né, que é aquela tracejada assim, ó, que permite você ultrapassar. Só que se vem alguém de lá para cá, você não vai entrar ultrapassando, né, gente? Então, se vem alguém de lá para cá e você entra ultrapassando, mesmo com a linha pontilhada, caracteriza o forçar a passagem do mesmo jeito, tá? É gravíssima vezes 10. Polícia está de olho nisso aí. Hein? Colisão misteriosa. Por quê? Porque ele é um mistério. Né? Olha para esse carro aqui. Explica para mim como é que essa caminhonete veio parar aqui em cima dessa árvore. É um mistério. Essa colisão misteriosa, sinceramente, eu não vejo muito sentido em explicar isso e nem perguntar isso em prova, mas o Detran insiste em perguntar isso em prova. Então, bora ver. Envolve apenas, presta atenção nisso, hein? Apenas um veículo. Um veículo. Tem 2 veículos envolvidos, ele foi uma colisão, então não é colisão misteriosa. Colisão entre 2 veículos, né? Não é uma colisão misteriosa. Misteriosa, apenas um veículo. Essa é a característica principal. Quando eu vejo uma questão em prova falando assim, qual o nome dado à colisão que envolve apenas um veículo, aí a questão ainda continua. Né? Eu nem leio o resto, se envolve apenas um veículo, é colisão misteriosa. Já sabe. E as causas são desconhecidas. Por que desconhecidas, hein? Porque se for conhecida, aí não é mistério, né, gente? Lembra-se, é um mistério, desconhecidas. As causas, os motivos do acidente são desconhecidos. Normalmente acontece, vou dar um exemplo aqui, ó. O cara saiu para fazer uma viagem bem cedinho, eram 5h30 da manhã, 6 horas da manhã. Tinha uma serração, aquela serração assim, ó, descendo lá a serra, onde tudo branco. E ele não viu muito bem para que lado que era a curva, passou direto, caiu lá embaixo, morreu. Envolveu apenas um veículo. O acidente foi grave, o sujeito morreu, só tinha ele dentro do carro, morreu. Quando a perícia chega, a perícia não vai ver a serração lá mais, a serração já subiu, foi embora. E aí eles começam a levantar hipóteses. Pode ser que ele dormiu, né? Pode ser que ele passou mal, pode ser que na hora tinha serração e não viu para que lado que era a curva. Não é? Começa a levantar hipóteses. Não tem a definição da causa. Por isso que é chamado de colisão misteriosa. E tem que ser um acidente grave. Tem que ser. Porque se o cara sair ileso, ele conta o que aconteceu. E se ele contar, não é misteriosa, né, gente? Entendeu? Ou ele morre ou ele fica gravemente ferido. Ele não tem condição de contar. Ninguém viu. Só quem viu foi ele. E ele não consegue contar. Então é colisão misteriosa. Guarde essas características aqui, tá? Porque isso aqui pergunta em prova direto. Eu acho uma besteira, mas pergunta. Colisão com objeto fixo. É um poste, é uma lixeira. Olha o camarada aqui, ó. Colidiu com o poste aqui, ó. Pau! Quase sempre a culpa é exclusivamente do condutor. Claro, né, gente? O poste não atravessou na frente dele, não. A não ser que ele tenha desviado de uma criança que entrou atravessando ou alguma coisa do tipo, aqui foi descuido dele mesmo. Certamente devia estar mexendo no celular ou no som, ou olhando alguma moça bonita que estava passando, não conseguiu, não prestou atenção, colidiu com o poste. As causas como falta de atenção,
E às vezes é excesso de velocidade também, né? Vem correndo demais, perdeu o controle, colidiu com um objeto fixo. Não precisa ser um poste, não, tá? Pode ser uma mureta, uma coluna de um viaduto, qualquer coisa. Muito comum em condutores alcoolizados ou com sono. Acidente agora envolvendo ciclistas. Respeite a distância lateral de segurança de 1,5 m do ciclista, essa gente. Lembrando que desrespeitar isso aqui é uma infração média, 4 pontos no prontuário do condutor. Também ciclista. Procure andar um atrás do outro, tá? Não é um do lado do outro, não, tá? É errado também ciclista andar um do lado do outro. Nesse caso aqui não está um atrás do outro, não, tá, gente? Aliás, não está um do lado do outro, não. A imagem parece que está um do lado do outro, mas está não. Esse primeiro aqui ele está mais para trás do outro. E eles andam um de lá, outro de cá, assim, mas afastados, né? Um lá na frente, outro aqui atrás, que é para justamente eles terem aqui questão de visibilidade entre eles. O que não pode é ficar um do lado do outro mesmo, batendo papo, que aí atrapalha o trânsito. Mantenha-os no seu campo de visão. Fique de olho neles, se for preciso até movimente a cabeça. Não confie só nos retrovisores, não, movimente. Olhe para um lado, olhe para o outro, sempre tentando ampliar o campo de visão do retrovisor para evitar desse ciclista ficar nos chamados pontos cegos, né, escondido atrás das colunas do carro ou fora do campo de visão do retrovisor. Lembre-se, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos não motorizados, tá? Então, o ciclista está num veículo não motorizado, você é responsável pela segurança dele, não se esqueça disso. Acidente agora envolvendo pedestres. Esse aqui é o tal do atropelamento, né? Todos os veículos são responsáveis pela segurança dos pedestres. Quando aqui fala todos os veículos, aí já inclui as bikes também, né? No slide anterior nós falamos que os motorizados são responsáveis pelos não motorizados, ou seja, os automóveis são responsáveis pelas bicicletas. Agora aqui não. Aqui até as bicicletas são incluídas nessa responsabilidade aí. Elas são responsabilizadas também pela segurança dos pedestres. Dê sempre a preferência aos pedestres. Olha o que a direção defensiva fala. Ela fala dê sempre a preferência aos pedestres. Não é bem assim. Nós vimos lá na hora que a gente estava estudando a norma de trânsito, a lei, que tem vezes que o pedestre não vai ter a preferência. Por exemplo, quando o sinal está verde para os veículos. Se o pedestre entrar na sua frente, beleza, dê a passagem para ele. Mas dá sempre a preferência, eu não concordo legalmente. Então, se você está respondendo uma questão de legislação, não é sempre que o pedestre tem a preferência, não. Agora, se você vê que a questão é de direção defensiva, viu? A direção defensiva faz o quê? Abre mão da razão, do direito, com vistas à segurança. Não é mesmo? Então, a conversa já muda. Por isso que aqui fala dê sempre a preferência. Seja educado, gentil e cortês com os pedestres. Respeite a faixa de segurança, que é a faixa de pedestre. Contudo, seu pedestre, preste atenção, porque isso aqui não é faixa, não é um tapete vermelho, igual você está imaginando, não. Está até na cabeça dele, ó. A imaginação dele é um tapete vermelho. É claro que o motorista deve parar, deixar você atravessar, mas procure não permanecer na pista. Tem pedestre que abusa, faz hora, né? Na hora que percebe que você parou, ele até diminui a passada. Tipo assim, estou num tapete vermelho. Não faça isso, não. Isso acaba criando uma rixa, uma disputa ali, um mal-estar entre os condutores de veículos e pedestres. Lembrando, gente, que eu sou motorista, mas eu sou pedestre também. Você, por enquanto, não é motorista, vai tirar a sua carteira, mas você é pedestre também. Então, coloque-se no lugar dos dois, tá? Ora você é motorista, ora você é pedestre, ora você é passageiro. Então, tem que ter essa sensibilidade para, no final, o trânsito ser mais harmonioso e funcionar bem para todo mundo. E marcha a ré. Acidentes envolvendo marcha ré, eles podem ser evitados. Evite manobras de marcha ré. Tem gente que adora fazer uma marcha ré. E se tiver 5 maneiras de fazer uma manobra, e só uma delas envolver a marcha ré, ele vai optar por fazer a marcha ré. Tem gente que gosta de uma marcha ré. Gosta. Eu não sei que atração é essa que o motorista tem para marcha ré. Tem a praça ali, em vez de contornar a praça, não, ele quer manobrar no meio da rua, fazendo marcha ré, atrapalhando o trânsito, correndo risco de colidir com outro carro, passar em cima de um menino que está ali atrás, um idoso.
E tem gente também, tem pedestre também que não pode ver uma luz de ré acesa que já vai enfiando atrás, né? Parece que tem um imã. A pessoa viu que o carro está fazendo marcha ré, ela deixa eu entrar na frente dele que vai fazer uma marcha ré. Aí vai entrar atrás. Olha o perigo, não é? Então evite manobras de marcha ré. Por exemplo, se precisar de sair de uma garagem, saia de frente. Saia de frente. Manobre lá dentro da garagem para sair de frente. Ah, mas a minha garagem é apertada, não dá para manobrar lá dentro, não. Então entre de ré na garagem para sair de frente para a rua. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha ré. Tem gente que entra na esquina fazendo marcha ré assim para manobrar. Erradíssimo. Ainda costuma fazer isso em carro grande, ainda caminhão, ônibus, sem manobrista ainda. Não vou nem comentar, né? Cuidado com crianças e pequenos objetos que possam estar atrás do veículo, fora do seu campo de visão. Gente, eu conheço alguns relatos de pessoas que já passaram sobre crianças. Teve um caso que aconteceu com um instrutor. Ele estava dando aula de ônibus e aí ele pediu para o aluno fazer uma marcha ré no ônibus. É uma manobra que eu considero errada, já critiquei isso junto ao Detran. O Detran exige essa ré alinhada ao meio-fio. Se fosse uma ré de 1, 2 metros, tudo bem, mas você pode fazer uma ré de uns 10 metros. Isso é infração de trânsito. Para começar, essa ré contínua que vai toda a vida, ela é uma infração de trânsito. Isso dá multa, isso é perigoso. Mas o Detran continua insistindo em fazer essa manobra. O meu sonho é que um dia a ficha caia e eles percebam que estão induzindo os outros, estão formando condutores fazendo manobras erradas. Mas aí o instrutor, tendo que treinar isso com o aluno, pediu ao aluno para dar uma ré no micro-ônibus. Aí, no que ele começou a afastar, tinha uma senhora atravessando lá atrás e ele não viu. Colidiu com ela, derrubou e parou o ônibus em cima. Por sorte, não parou com a roda em cima. A senhorinha ficou lá debaixo do ônibus, machucou a cabeça, porque ela bateu a cabeça no chão, mas não foi nada de muito grave, graças a Deus, por conta de não conseguir ver, não ter um campo de visão lá de trás, principalmente um carro grande, pensa. Você não tem um retrovisor interno para te dar a visão traseira aqui. Só os laterais. Se você não viu ela entrando aqui, ó, ela saiu da calçada e entrou. Se você não viu aqui para o retrovisor direito, já era um abraço. Ainda pior, tem hora que o motorista vai fazer essa manobra, ele fica de olho só no retrovisor direito para ver o meio-fio e não olha o de cá, o esquerdo. Aí vem uma pessoa atravessando a rua do lado de lá e entra atrás do carro aqui, ó. Você passa por cima. Então cuidado com isso, tá? Crianças e pequenos objetos que você possa não ver ali na traseira do carro. Para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com o auxílio de manobrista. Tem que ter uma pessoa lá atrás olhando, tá? Tem que ter. Até com o manobrista costuma dar BO. Aqui na nossa cidade mesmo não tem muito tempo. Um ônibus saiu da plataforma na rodoviária e errado. A área de manobra dos ônibus é aberta. A gente circula ali. E o manobrista estava lá atrás olhando. Só que aqueles manobristas, que eles não olham o trânsito, não, eles olham o ônibus. Eles ficam assim, vem, olhando para o motorista lá. Gente, manobrista tem que olhar o trânsito. O trânsito. Tem que dar curso para os outros manobrar ônibus e caminhão. Todo manobrista que eu observo, ele fica olhando o veículo. Não é o veículo, você tem que olhar o trânsito, meu querido. Olha o trânsito. O motorista que está lá dentro do veículo, ele quer confiar em você, que você está olhando o trânsito. O miserável estava olhando para o ônibus e mandando o cara vir. Tinha uma senhora atravessando e ele passou em cima da perna da senhora. Ela perdeu a perna. Não sei nem se sobreviveu depois. Eu sei que a notícia que a gente recebeu logo no primeiro, segundo dia após o acidente é que ela tinha perdido a perna. Se aquilo se agravou, talvez, não sei se ela perdeu até a vida, vou procurar saber disso. Mas está vendo a gravidade da questão? Tem que ter manobrista. E se você é o motorista do veículo, oriente o manobrista para olhar o trânsito. Não é olhar o veículo. O veículo você está olhando, você que é o motorista. Beleza? Próxima aula a gente volta aí falando mais sobre direção defensiva.